Boa noite. O novo livro de Cavaco Silva, As eleições no Brasil e os novos desenvolvimentos do caso de Tancos são os temas em debate na prova das 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Pedro Silva Pereira começa exatamente por si e pelas memórias de Cavaco Silva. Foram vários os dirigentes do Partido Socialista que criticaram muito o ex-presidente da República por ele não ter sentido de Estado, alegadamente. Concorda com essas críticas? Acha que devia ter havido mais tempo até Cavaco Silva ter publicado as suas memórias? Tendo em conta que já houve outro presidente, neste caso socialista, que também publicou as suas memórias, Jorge Sampaio. Eu acho que este livro do professor Cavaco Silva é um exercício lamentável. Acho que ele envolve, de facto, falta de sentido de Estado e deslealdade até pessoal e política. Sobretudo pelo seguinte, é evidente que o professor Cavaco Silva e um ex-chefe de Estado está no seu direito de escrever as suas memórias políticas e, mais do que isso pode até ser um contributo importante para a elaboração da história e para a prestação de contas, como ele próprio diz. Mas um ex-chefe de Estado, julgo eu, não deve revelar as conversas das quintas-feiras entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E, de facto, este livro, como aliás já o primeiro, era as quintas-feiras e os outros dias. Isto é um livro pensado, antes de mais, para revelar aquilo que são as conversas de quinta-feira entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E isso é um dano que o professor Cavaco Silva provoca à função presidencial. Porque isso significa que todos os primeiros ministros, a partir deste momento, ficarão a imaginar que aquilo que são conversas que têm de teor político e reservado com o Presidente da República podem ser reveladas. Portanto, acho que um ex-chefe de Estado deve ter um especial dever de cautela na divulgação de factos ainda muito recentes, mas não é apenas isso. Acho que, neste caso, ele... As conversas entre o Presidente e o Primeiro-Ministro nunca deveriam ser divulgadas? Pelo menos nos termos em que ele o faz, com o detalhe com que ele o faz, acho isso impróprio. Acho que isso desqualifica a função presidencial, não é um bom contributo para a função presidencial. Acresce que o professor Cavaco Silva, neste livro, não se limita a descrever os factos políticos, porque esses têm interesse para a história, mas a desenvolver todo um conjunto de avaliações de caráter e de personalidade das pessoas com quem lidou. E isso envolve alguma deslealdade pessoal e política e alguma deselegância na adjetivação que muitas vezes utiliza em relação às pessoas. O Dr. António Costa é um artista, o outro é infantil, o António José Seguro é um medroso e por aí fora. Quer dizer, este tipo de adjetivação é impróprio de um ex-chefe de Estado, acho que revela deselegância. E depois há os aspectos estritamente políticos, em que o professor Cavaco Silva permite-se fazer aqui um exercício de descolagem em relação às políticas da austeridade e da Troika, como se ele não tivesse sido ele vem agora dizer que discordou de muitas das medidas impostas pela Troika. A verdade é que ele foi um presidente de facção, solidário com aquele governo da direita, até ao fim, e agora ainda alinhado com aquele que é o discurso da direita sobre o governo da maioria de esquerda. E depois ainda, cereja em cima do bolo, permite-se vir dizer que saiu da Presidência da República perfeitamente convencido que o governo da maioria de esquerda era estável e ia durar toda a legislatura. Ele que se recusou obstinadamente a dar posse a um governo que sabia que tinha maioria parlamentar, exatamente com o argumento de que a maioria era frágil, que era uma solução inconsistente e que não iria durar. Afinal de contas, eu penso que este livro é uma procura de alguns ajustes de contas mesquinhos com algumas pessoas, sobretudo daquelas que, num determinado momento do seu mandato, contrariaram o professor Cavaco Silva, e depois, pior do que isso, há uma certa distorção dos factos históricos, políticos, e isso também merece crítica. Paulo Rangel, um exercício lamentável, como disse aqui Pedro Silva Pereira? Não, de maneira nenhuma, quer dizer, sinceramente, isso... Há sempre um duplo padrão. Portanto, se for ler as conversas do Mário Soares com Maria João Avilés, ele faz considerações
sobre todos os personagens políticos. Nos casos estamos a falar de coisas que tinham uma distância de 20 anos, noutros estamos a falar de distâncias muito menores. Faz apreciações de caráter, enfim, pronto. Usa uma linguagem talvez mais elegante, porque era uma pessoa até com dotes literários, e portanto tem essa... Mas quer dizer, e nunca vi ninguém dizer nada. Mas isto Jorge Sampaio também tem um livro. Sim, pronto, mas no caso do Jorge Sampaio talvez não sejam trabalhos tão relevantes. Bom, mas estes dois são relevantes. Agora, o que vou dizer aqui é o seguinte, portanto, vamos cá ver. Eu, por exemplo, estou de acordo que a revelação de conversas entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, feitas com um prazo tão recente, atenção, eu não sou nada contra que isso fosse revelado mais tarde. Ou que fosse revelado agora, e aí estou de acordo com o Pedro Silva Pereira, numa modalidade que fosse mais um juízo que ele fazia, e portanto, que obviamente seria baseado quer em factos, quer em impressões pessoais, pronto, mas que se fosse assim, aí acho que deveria ser um bocadinho mais... O Primeiro-Ministro ainda é o mesmo. Sim, pronto, mas enfim, isso até é um fator que agravaria neste sentido, mas quer dizer, mas não é só por isso. E aí eu estou de acordo que... Agora, fazer as memórias, ter as impressões pessoais, isso não... Depois, se elas são mais agrestes ou menos, depois o que acontece ao professor Cavaco Silva é que se sujeita a esta discussão. Pronto, mas isso, quem está na praça pública e quer fazer isto, sujeita-se. Isso parece-me perfeitamente aceitável. Depois há coisas que, como digo, há coisas que eu já... Por exemplo, a ideia de que ele terá feito algum esforço no sentido de ver medidas alternativas à Troika. Eu acho isto perfeitamente plausível, conhecendo o pensamento e a atuação do professor Cavaco Silva. Mas ele nunca tornou isso público. O que acontece neste livro, e aí a importância da quinta-feira e outros dias, porque eu já não estou tão em sintonia com outras críticas, e nomeadamente aquelas que o Pedro Silva Pereira aqui trouxe, que é... O professor Cavaco Silva foi uma pessoa sempre marcada pela sua relação, enquanto Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, Mário Soares. Do meu ponto de vista, até injustamente, porque se houve Presidente que colaborou com ele no primeiro mandato e no segundo, não no terceiro, foi o Presidente Mário Soares. E depois, no terceiro, ajudou muito ao contrário do que ele imagina, porque um Presidente exigente, é aquilo que eu sempre defendi, e não um Presidente complacente, é aquele que mais ajuda um Primeiro-Ministro. Se os Presidentes fossem mais exigentes que os Primeiros-Ministros, mais duros, eu acho que o sistema melhorava. Mas eu acho que ele o que quer apresentar é qual é a sua visão da relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E a sua visão é que o Presidente é aquela pessoa que não fala cá fora, mas que fala naquele digamos, registro dentro daquelas reuniões das quintas-feiras. Portanto, aquilo para ele era uma coisa sagrada. A coisa que o irritava solenemente em Mário Soares é que Mário Soares fazia transpirar muitas coisas cá para fora. E ele não fez transpirar as coisas cá para fora no momento em que elas decorrem, mas passado 2 ou 3 anos fez. Mas pronto, e eu acho que aqui... E como é que vê as qualificações que ele faz, por exemplo, de António Costa, de António José Seguro, de Paulo Porta? Quer dizer, eu acho que são impressões, depois, quer dizer, pode ser mais ou menos feliz a linguagem. Artista, até do ponto de vista cultural, pode ser um elogio, quer dizer, portanto... Ali não era, porque era um artista que empurrava os problemas com a barriga, não é? Sim, bom, mas quer dizer, pode ser uma forma, eu diria, estética de empurrar os problemas. Mas o que eu digo aí é o seguinte, vamos cá ver. Esse tipo de qualificativos, eu fico com eles, quer dizer, há uma coisa que o professor Cavaco Silva claramente quer. Ele quer dar o seu contributo, está dado, ao dá-lo, expõe-se ao debate público. Pronto. E, portanto, agora tem o debate público aí. Mas ele, ao contrário de outras vezes, não desistiu, porque supostamente vai dar uma entrevista amanhã, ou 2, portanto, vai continuar, com certeza que vai fazer a defesa da sua honra e da sua dama, que é este livro. Fernando Rosa, o Pedro Silva Pereira já aqui referiu, de facto, nestas memórias, Cavaco Silva reafirma a sua discordância em relação à solução de governo, à atual solução de governo, mas diz também que, na altura, depois de ter dado posse ao governo de António Costa, percebeu de imediato que este governo iria cumprir a legislatura. Bom, eu acho que há 4 características neste livro que o ex-presidente da República agora lançou. Em primeiro lugar, é um livro rancoroso. Ou seja, o ex-presidente Cavaco Silva nunca engoliu ter sido derrotado pelo governo das esquerdas, da maioria da esquerda que viabilizou este governo contra a vontade
dele, que ainda por cima sujeitou o país a uma espécie de governo interino de 15 dias unicamente, porque não quis reconhecer o acordo das esquerdas. É uma derrota que ele nunca engoliu. Portanto, é um livro cheio de rancor e de espírito vingativo. Em segundo lugar, uma enorme arrogância, que aliás é uma das características dele, não é? Eu acho que é uma coisa absolutamente lamentável e incomparável com as memórias do Dr. Mário Soares, diga-se de passagem, não tem nenhuma comparação, acho eu, vir fazer considerações de caráter sobre os primeiros ministros com quem ele trabalhou numa base de confidencialidade. Quero dizer, agora então, a partir de agora, o que é que os futuros primeiros ministros pensarão dos presidentes da República que estão para vir? É que, cuidadinho, não se esqueça que há um passado em que o Balsemão e o Ianes gravavam as conversas, punham um gravador em cima. E não, por acaso, Marcelo Rebelo de Sousa já disse que nunca iria publicar memórias e conversas com o Primeiro-Ministro. É uma coisa bastante lamentável, quer dizer, então há um Primeiro-Ministro em exercício, conversa com o homem sobre as coisas na base da confidencialidade, e depois o tipo sai com um livro a dizer, o gajo é um espertalhão, empurra com a barriga para a frente, tem um grande jogo de cintura. Pelo amor de Deus, quer dizer, isto não é sério, não é digno e demonstra uma arrogância e uma falta de lealdade institucional que, apesar de tudo, me surpreende numa pessoa como o professor Cavaco Silva. É preciso estar muito zangado e haver ali um rancor para fazer as considerações que faz de pessoas que falaram com ele na base da confidencialidade, que é isso que é suposto ser a relação de um presidente com o que é diferente da memória política, porque a memória política é fazer o que o Churchill fez sobre a Segunda Guerra Mundial, ou seja, passados uns anos, então ele escreve umas memórias. Agora, isto está em cima, quer dizer, o Primeiro-Ministro ainda é o mesmo, quer dizer, não, há aqui uma grande falta de consideração, uma grande falta... Bom, e depois vem por último a última característica, que é a mistificação, porque na realidade é bom perguntar, ouça lá, mas porquê é que o senhor não disse isso na altura, não é? Nunca tive o Gaspar, o ministro Gaspar andava ali de cócaras perante a Troika, uma vergonha e tal, indo ao Portas, também prometeu fazer melhor e depois percebeu logo a seguir que não podia fazer nada. Quer dizer, o que é isto? Quer dizer, então, e porquê é que o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, na altura não alertou, não pediu retificação, não, sobretudo no momento em que no país se vivia uma situação até de grande indignação com aquilo, com a falta de sensibilidade social, com a brutalidade das medidas, porque é que o Presidente não fez ouvir a sua voz e agora faz ouvir passado este tempo todo. Por último, só para dizer que acho que, por muito estranho que isso pareça, o Presidente da República parece que resolveu voltar à ribalta. Talvez para responder ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e às insinuações que ele terá feito de falta de sentido de Estado do ex-presidente, talvez ele queira ajustar essas contas também. O que é facto é que parece que tem uma série de entrevistas marcadas, parece que quer voltar à luta política e, repare, todas as intervenções de política substancial que ele faz neste livro, não o li diretamente, li-o através das transcrições que surgiram na imprensa, são considerações na linha política do governo anterior, nomeadamente retomando até argumentos que a direita política utilizou no debate corrente, tais como que o êxito da política económica deste governo se deve aos resultados da política do governo anterior e outras balelas correntes no discurso político da direita em Portugal. Portanto, eu não dou muita importância a isto, mas acho que é um livro a vários títulos lamentável. Bom, estamos a 3 dias das eleições no Brasil, as sondagens continuam a dar vitória a Jair Bolsonaro. Pedro Silva Pereira, ainda hoje numa entrevista no Jornal Público, Assunção Cristas dizia que se vivesse no Brasil não votava. Como é que qualifica no fundo esta declaração? Bom, chega a ser difícil. Porque mostra de facto que há uma rejeição, por um lado, de Bolsonaro, mas também uma rejeição tão grande do PT. Bom, eu julgo que chega a ser difícil qualificar esse enorme desencontro com a história e com aquilo que é uma batalha entre a democracia
e a barbárie e o protofascismo, que é aquilo que verdadeiramente Bolsonaro representa nestas eleições. Nós podemos ter, enfim, todos os democratas das diferentes sensibilidades podem ter as maiores divergências em relação à política do PT, em relação à questão da corrupção. Mas a verdade é que esse adicionamento também não se fez no Brasil. Os partidos de centro-direita também não apoiaram claramente Haddad contra Bolsonaro. É verdade. Os partidos de centro-direita não o fizeram. E eu acho que isso é um erro histórico. Um erro histórico. E que a história verdadeiramente julgará. Porque não é porque há também uma rejeição muito grande em relação ao PT. O que está em causa neste momento no Brasil é a democracia, são os direitos fundamentais e é a paz social. Não é coisa pouca aquilo que está em causa neste momento no Brasil. Portanto, eu julgo que todos os democratas têm, apesar das divergências políticas que possam ter, um dever político, mas que neste caso é também um dever moral de estar do lado certo neste combate. E não pecar nem por ação, apoiando Bolsonaro, nem por omissão, isto é, fazendo aquilo que a doutora Assunção Cristas sugeria e que algum centro-direita no Brasil está a fazer, isto é encolher os ombros, a fingir que não é nada com eles e a contribuir, de facto, para a vitória de Bolsonaro. Eu queria chamar a atenção que o Francisco Assis tem escrito artigos muito lúcidos, que eu recomendo hoje escreveu também no muito Público. lúcidos, muito corajosos e que são de uma verdadeira pedagogia cívica e democrática e que a doutora Assunção Cristas e outros que possam ter dúvidas ou hesitações deviam começar por ler. Paulo Rangel, como é que justifica o facto de, mesmo no Brasil, não ter havido uma unificação das forças chamadas democratas contra a candidatura de Bolsonaro? Porque não houve. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não deu indicação de voto. Vamos cá ver. Há de facto... É a rejeição ao PT também? Quer dizer, eu penso que essa é a razão principal, mas eu já tinha dito isto aqui e já disse isto em vários fora. E volto a insistir, quer dizer, eu acho que há um momento em que... houve uma coisa que eu por acaso disse num programa que fazemos lá no Parlamento Europeu e que depois ainda não tinha saído do programa e a Ana Sá Lopes no Público disse a mesma coisa, que é, bom, tem que se fazer como o Álvaro Cunhal fez com o Mário Soares, quer dizer, que é tomar tais frutos, tapar os olhos e votar, quer dizer, sendo que nesse caso... Quem estava do outro lado era Freitas do Amaral, não era Bolsonaro, o Álvaro Cunhal é que tinha um certo tropismo, portanto, mas enfim, mas quer dizer, sendo que era natural que ele votasse pela esquerda, independentemente do outro lado ser até totalmente democrático, portanto, mesmo assim seria compreensível dizer isso. Aquilo que nós temos, aqui não pode haver grandes hesitações, portanto, eu não compreendo isso. Repare, não compreendo a declaração de Assunção Cristas? Não compreendo a declaração de Assunção Cristas, como não compreendo que o centro-direita no Brasil, quer dizer, eu acho que ele poderia fazer isto que, por exemplo, eu também não assinei alguns manifestos que correram aí. E não assinei porque não é porque eu não esteja de acordo com o sentido do voto que lá está. É porque às vezes uma consideração ou outra poderia ser mais elogiosa para o PT e eu não quero ser. Mas eu acho que a Haddad não tem comparação possível. E mesmo o PT não tem comparação possível. Portanto, uma coisa é corrupção, outra coisa é, que é uma coisa muito negativa, mas outra coisa é pôr em causa todo o sistema. Agora, eu compreendo que o ódio ao PT no Brasil explica isto, mas repare, eu vou aqui dizer o seguinte, no caso, por exemplo, do CDS, vamos cá ver, que é uma coisa que é para mim um bocadinho incompreensível, porque quando Mélenchon, a extrema-esquerda, entre Le Pen e Macron, disse que não fazia nada, isso é motivo de indignação. Não é? Portanto, isto não é só é motivo de indignação. Também houve uma pessoa, o Mélenchon, que representa, enfim, aqui os nossos partidos da esquerda radical e que também não tomou posição. Isso é negativo. Quando o CDS, por exemplo, quanto à questão da Venezuela, e do meu ponto de vista com toda a razão, faz uma crítica ao regime, como aliás, enfim, muitos outros têm feito, e etc., no caso, aquilo que propõe Bolsonaro não é melhor, é porventura pior. Não é? Porque está na linha, está na linha daquilo, já dissemos isto aqui, e que é a minha visão é, o único líder que eu vejo neste momento que tem um discurso parecido com ele é o Duterte. Portanto, isto não tem sequer a ver com Trump e com outras coisas, etc. Estamos a falar de coisas totalmente diferentes. O Duterte é que tem um discurso que é nessa linha, que é matar as pessoas sem mais nem menos e, portanto, umas coisas sem qualquer... Portanto, sinceramente, eu acho que aqui
mesmo dizendo, recusamos o PT, recusamos o endeusamento do Lula, recusamos isto, recusamos aquilo, o que está em causa no Brasil é demasiado importante para não se ter uma posição sobre ele, do meu ponto de vista. E isto também deveria valer para o centro-direita, que poderia dizer, nós recusamos completamente o PT, mas do nosso ponto de vista há aqui um mal menor. E, portanto, fazer esta pedagogia, que até penso que esta pedagogia tinha alguma capacidade de atrair votos, porque justamente algumas pessoas perderiam o complexo de que estariam a cometer, digamos, a apoiar o PT, por causa de terem outros que estão a fazer isso. Fernando Rosas, é uma falha grave, do meu ponto de vista. Fernando Rosas, este tipo de declarações é um sinal dos tempos. Há uns anos atrás seria altamente inverosímil que alguém apoiasse, por exemplo, em Portugal, declaradamente, Le Pen, pai, por exemplo. Eu acho que é um sinal dos tempos. Eu acho que a crise do sistema liberal do Ocidente tende a originar uma polarização política e acho que há vários sintomas que mostram que certos setores da direita tradicional tendem a tomar uma posição de aproximação à extrema-direita política na Europa e não só. E, portanto, acho que não é um caso isolado, é um sinal dos tempos. Este cavalheiro, este fascista no Brasil, fez recentemente uma declaração em que diz: ouça, Sr. Lula, você vai apodrecer na prisão. O Haddad vai lá ter consigo e a lepra vermelha tem que escolher ou o exílio ou a prisão no Brasil. E disse isto como candidato. O filho dele, que também foi eleito agora senador pelo Rio, se não me engano, disse que o Supremo Tribunal devia fechar e que era muito simples, bastava um cabo e um soldado para fecharem o Supremo Tribunal Federal. Portanto, estamos a falar de uma coisa que... Caso impugnasse a candidatura do pai. Se não impugnar, não é preciso fechar. Exatamente. Caso impugnasse, não impugnar. E, portanto, estamos a falar aqui de um discurso criptofascista com apoio popular. Pois é isso que eu ia perguntar, como é que justifica o resultado das sondagens? Porque é o apoio do descontentamento contra a corrupção do PT, contra a corrupção do sistema, etc. Há um descontentamento que Mas eu acho que é um fator mais importante. Que a extrema-direita capitalizou. É a segurança, é a corrupção, mais que a corrupção, é isso tudo. E há aqui setores... E esse é um fator que é muito compreensível. O Hitler também foi, também em 1932, ia ganhando as eleições presidenciais no coisa. O fascismo, há épocas históricas em que tem apoio popular. Tem. Quer dizer, certos setores da população dão base de massa a este tipo de fenómenos. É por isso que é preciso, do lado heteróclito e vasto do campo da democracia, haver uma posição frontal em relação a isto. É claro, mas esse apoio popular não é consequência também da rejeição aos partidos tradicionais? Sim, é consequência da corrupção, da insegurança, do apodrecimento do sistema político no Brasil. É claro, é fruto de tudo isso. Quer dizer, é um eleitorado cujas características também se deixam no ambiente de crise que existe, no ambiente de descalabro sociopolítico que existe, do ambiente de desespero que se instala. Estes cavalheiros, estes populistas radicais, repara uma coisa, do ponto de vista da ciência política há uma coisa interessantíssima, é que este homem faz uma campanha populista sem sair de casa. Sem sair de casa. Quer dizer, a campanha dele consiste em ficar dentro de casa, escolher a quem dá entrevistas ou então falar... Ele, quando saiu de casa, foi esfaqueado. Não é? Portanto, é natural que agora queira ficar em casa. Mas não é por causa disso. É porque ele não quer ser confrontado com perguntas, com contraditórios. Mas é muito ativo nas redes sociais. Exatamente. Nas redes sociais. Portanto, ele sai de casa. Ou seja, é que ele pode não sair de casa, mas entra na casa de toda a gente. É onde se faz a campanha. Mas isso é que é extraordinário. Quer dizer, é um populismo que, ao contrário, não vai à rua, quer dizer, ele faz mobilizações de rua, etc. também. Mas ele próprio está fechado em casa e organiza uma campanha de massa através da manipulação dos meios. Mas isto também é uma mudança da política. Claro que é uma mudança. É preciso ver isso. É uma mudança da política que não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos e começou com o Trump e os apoios de certa gente que apoiou o Trump, nomeadamente a campanha nos média do Bolsonaro, é conhecido, nomeadamente do Steve Bannon, etc. E eu não poderia
um muro de separação entre o Trump e o Mas ao contrário o do Bolsonaro. Trump, Bolsonaro ganha nas grandes cidades, ganha entre a população mais instruída, por exemplo, ao contrário de Trump, que captou mais o voto fora das grandes cidades. Mas ele também captou forte nas grandes cidades, o Bolsonaro. Não, exato, Bolsonaro... Captou forte no Nordeste. Aqui, em relação, eu concordo com estas explicações sociológicas e políticas para este descontentamento que se manifesta nesta procura de uma qualquer alternativa securitária e autoritária, mas é preciso também chamar a atenção para outros dois fenómenos que eu penso que são muito importantes. Em primeiro lugar, o colapso do centro-direita no Brasil, que foi, aliás, muito evidente na primeira volta das eleições presidenciais. Aquilo que era tradicionalmente uma força política forte e pujante, realmente rendeu-se aos encantos do discurso securitário. Enquanto que o PT consegue ser o partido mais votado nas eleições para o Congresso, que é uma coisa que é pouco referida. O PT teve mais deputados eleitos do que o partido do Sr. Bolsonaro. E ter um resultado que, para Fernando Haddad, acaba por ser quase surpreendentemente positivo. Ele arranca de 4, 5% nas eleições, toda a gente lhe dizia que ele não estava na volta, e ele acaba por conseguir... Não está a levar em linha de conta o adversário dele, porque no fundo também está a dar não, o que eu estou a dizer é que... Como é que pode ser um bom resultado se perder com o Bolsonaro? Não estou a dizer que é um bom resultado. Eu estou a dizer que, perante esta afirmação de uma proposta política populista e de centro-direita, a esquerda teve uma atitude de resistência, em que o PT tem 29%, o Ciro Gomes tem à volta de 10%, e neste momento, nas sondagens, estão nos 43%. E o colapso que acontece aqui é o colapso do centro-direita. Mas há quem diga... E ainda hoje, nas vésperas da segunda volta, estamos para ouvir a palavra do centro-direita brasileiro quanto à questão que está em cima da mesa e que está em causa nestas eleições. Um confronto entre a democracia e uma lógica política autoritária. Mas o PT não tem responsabilidade da esquerda... E deixe-me só terminar. E depois há um outro papel importante para explicar estes fenómenos do Brasil, que é o peso dos movimentos evangélicos e religiosos na situação política brasileira. Porque há um colapso também do movimento ecologista de Marina Silva, que habitualmente tinha 20% e nestas presenciais teve 1%, e ela é muito próxima dos setores evangélicos, mas a verdade é que os setores evangélicos foram muito capturados pela proposta política de Bolsonaro. E a IURD está a apoiar ativamente a candidatura de Bolsonaro, e estes movimentos, que são realmente movimentos que se desenvolvem à margem dos partidos tradicionais, estão de facto a provocar uma corrente política que, como digo, o PT não teve também responsabilidades nestes resultados, pelo menos os resultados das sondagens, por não ter nomeadamente não se ter distanciado de Lula. Nesta segunda volta houve aqui uma inversão estratégica na campanha. Distanciar-se de Lula. É preciso perceber o seguinte, o Lula estava à frente em todas as sondagens por larguíssima margem. E, portanto, se havia um candidato presidencial que tinha apoio popular, é o Lula da Silva. Mas também, também tem um índice de rejeição muito grande. Não vejo que isso fosse uma solução, ganhadora. Não vejo que isso fosse uma solução ganhadora. E, aliás, esta descolagem da última hora que o Fernando Haddad está a procurar, até pode ser, desse ponto de vista, algo contraproducente. Mas, com certeza, o PT cometeu muitos erros. Erros na governação e que explicam um nível de rejeição importante. Simplesmente nenhum desses erros é uma boa razão para os democratas, no dia da segunda volta, estarem do lado errado. Rangel, como é que vê esta descolagem em relação ao Lula da Silva? Não, o que eu queria dizer é o seguinte, há aqui duas coisas que eu acho que é preciso dizer. A primeira é que devia ter-se descolado Lula da Silva, claro que sim. E Lula da Silva teria perdido as eleições, porque é hoje evidente que o grande fator de apoio ao Bolsonaro é a rejeição do PT. Não são as ideias de Bolsonaro. Aliás, ainda hoje havia reportagens, enfim, que eu ouvi aqui na rádio portuguesa, mas com grandes apoiantes de Bolsonaro, que diziam que uma das grandes diferenças entre o movimento que apoia o Bolsonaro e os que apoiavam o Lula é que no Lula havia o endeusamento do Lula. E aqui nestes movimentos muita gente não concorda com o Bolsonaro. Agora, o que acham é que ele é a única solução para fazer uma limpeza do sistema, mas eles não concordam com muitas das coisas que eles dizem. Portanto, o que eu quero dizer aqui é, primeiro acho isso, mas há aqui um ponto que eu acho que é fundamental, e se nós falarmos, por exemplo,
com o enorme comunidade de brasileiros, e especialmente aqueles que têm vindo nos últimos anos para Portugal. Todos são praticamente coincidentes na mesma diagnóstico, que é a violência. E isto é um aspecto que não pode deixar de ser considerado. Portanto, até a corrupção é um grande problema, mas eu acho que o problema, se falar aqui e eu sinceramente tenho convivido em diferentes ocasiões com imensas famílias que estão aí na casa dos 40, 50 anos, que vieram para cá. Claramente até de um estrato social que nós podemos dizer de uma classe média alta, mais do que o tradicional, que era de uma classe mais média-baixa ou até baixa, que vinha para Portugal. E todos salientam que a coisa melhor que encontraram em Portugal é a segurança. Que os filhos não percebem como é que podem andar à noite ou quando está escuro na rua, porque lá nunca poderiam andar. E, portanto, a violência tem um papel, que é isso que explica, porque quando diz aqui o Fernando Rosas que, bom, tem movimentos com características, digamos, de extrema-direita, ou fascistas, ou proto-fascistas, enfim, eu costumo muito usar sempre a palavra fascista nestas circunstâncias, porque nós estamos numa outra era, e não é bem o início do século XX, mas enfim, pronto. Mas, enfim, seja como for, movimentos desta natureza, sabemos bem do que é que estamos a falar, o apoio, muitas vezes não é o apoio ao movimento, nem é o apoio àquele líder, é a rejeição da situação existente. E aqui há se no país existirem os níveis de insegurança, o número de homicídios que há por ano no Brasil, isto torna a sociedade está ingovernável. E a primeira obrigação de uma sociedade, da política, não é estabelecer a justiça, é estabelecer a paz. E depois, a seguir, estabelecida a paz, a justiça. Ora, a sociedade brasileira é uma sociedade sem paz. E para mim este é que é o grande fator no qual esta candidatura... O Pereira disse aqui que o centro-direita, de facto, tinha colapsado. Colapsou. E concordo ou não, porque tem havido uma radicalização do centro-direita, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Isso do centro-direita não. Tem havido uma radicalização dos dois lados. Quer dizer, a política está radicalizada e isso tem a ver com nos dois lados. Portanto, os centros é que têm caído. Quer dizer, onde é que está o PS francês? Onde é que está o que é que está a acontecer ao SPD na Alemanha? O que é que aconteceu ao PS holandês? Portanto, o que eu quero dizer com isto é, atenção que pode ser centro-direita ou centro-esquerda, tem havido uma radicalização. E eu acho que tem a ver com uma coisa em que aqui, curiosamente, o Fernando Rosas fez essa análise aqui muito, digamos, eu diria de uma forma muito até plástica, que é o não sair de casa do Bolsonaro e usar das redes sociais, que depois aqui o PCO completou, é que nós estamos num novo paradigma de comunicação. Já não é a sociedade dos mass-média. E isto também radicaliza, porque esta comunicação, enquanto que nos mass-média, como o nome indica, é um pouco como os parlamentos. Existe uma mediação. E ainda que a mediação, enfim, por exemplo, nós, enfim, nos partidos do centro e centro-direita, que achamos sempre que, e com toda a razão, que a imprensa é muito chegada à esquerda, a verdade é que ela, como mediação, tem uma certa racionalização e racionalidade. A mediação também já teve melhores dias. Não, agora que não tem. Portanto, agora o que acontece é que com as redes sociais é quase a democracia direta com tudo o que ela tem de negativo. Sim, e mesmo a mediação que existe no Brasil, por conta da Globo e companhia, não, é uma coisa oligarquizada e que fez a campanha... Mas sabe o que acontece, Fernando Rosas? É que hoje os média vão copiar o modelo das redes sociais na sua tribalização. Sim. Isso é o que vê nos Estados Unidos. Eu gostava de dizer vê a CNN ou vê a Fox e fica... Eu, que sou claramente anti-Trump, fico horrorizado com a forma como a CNN trata o Trump, que eu até acho que é contraproducente. Quer dizer, porque bastava dizer as coisas como elas são, não era preciso estar a bater nelas a toda a hora. Eu acho que aquilo acaba por dar publicidade a uma figura que é uma figura negativa. Eu gostava de dizer uma coisa, só para dizer isto, há certos... o fascismo nunca se vai repetir da mesma maneira nos anos 30 agora. Está bem, pronto. Por um lado, a extrema-direita europeia não é o fascismo dos anos 30. O Bolsonaro, no entanto, é. Sim, isso eu estaria mais de acordo. O Bolsonaro é uma coisa de natureza fascista. De natureza fascista, chamemos-lhe assim. Mas a esquerda não usou demasiado o termo fascista para agora assustar-se a quem quer que seja com esta palavra. Mas é que a esquerda não utiliza o termo fascista, por menos uma parte dela, para falar da extrema-direita na Europa, que é uma coisa, apesar de tudo, diferente. É diferente. No Brasil, o que lá está no Brasil, e se calhar nas Filipinas, que eu conheço pior, não, naturalmente, eu conheço aquelas coisas que vêm... Mas o que é que está no Brasil são coisas de características fascistas. É porque é o elemento coativo da força, não é? Da violência. Passa-se uma coisa que é semelhante. O fascismo nos anos 30, para emergir,
teve que contar com uma certa rendição do liberalismo. O liberalismo rendeu-se ao fascismo. Quer dizer, basta dizer que foram os liberais italianos que propuseram ao rei que o Mussolini fosse nomeado. É o von Papen do Zentrum que vai ao Marechal Hindenburgo propor Hitler como chanceler. Quer dizer, e essa rendição tem um certo paralelo com algumas atitudes que a direita tradicional está a tomar neste momento relativamente a este fenómeno. Nem toda, mas o Paulo Rangel também tem razão quando diz que o centro-esquerda também tem desaparecido. Há um fundamento do centro. E também do centro-esquerda. Do centro. Ou seja, daquilo que eram os partidos que constituem a solução política padrão, pelo menos em termos europeus, não é? Isto está a afundar e as forças radicalizam-se e o que é facto é que vejo com preocupação alguns setores da direita tradicional chamarem a extrema-direita para o poder, não é? Porque o partido do Orban, por exemplo, não era um partido fascista, era um partido conservador, radical, mas está lá, no governo do Orban, está lá pior que o partido do Orban. Estão lá dentro tipos muito próximos do fascismo. Na Polónia, coisas semelhantes, quer dizer, há uma espécie de deliquescência. É? Há autores que falavam na deliquescência liberal dos anos 30, há uma espécie de deliquescência democrática nestas situações de polarização que é muito perigosa. É por isso que a atitude da Assunção Cristas não é desculpável, porque o professor Freitas do Amaral, o professor Francisco Balsemão, uma série de personalidades alinharam a fazer, quer dizer, subscreveram um abaixo-assinado público de repúdio por o que se passa no Brasil. Assim como viu o Paulo Portas no comentário que ele faz aqui ao domingo, dizer que o Bolsonaro não era tão mau como há para aí gente que diga. Quer dizer, ele não... Dizia que era uma consequência e que Haddad era a causa. Sim, exatamente, e que afinal o Haddad não era assim tão perigoso como Bolsonaro. O Bolsonaro não era assim tão perigoso como isso. Quer dizer, é o mesmo tipo de atitude. O Bolsonaro é absolutamente perigoso. Ponto, é que o Brasil não é os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil não é os Estados Unidos. Quer dizer, o sistema de contrapesos que existe nos Estados Unidos e que limita a ação do Presidente não existe no Brasil. É por isso que o Trump é diferente quer dizer, o Trump, também por isso. É também por isso. Ou seja, o Trump está muito mais limitado do que o Bolsonaro, porque tem uma oposição, tem um Supremo, quer dizer, tem aquela sociedade complexa americana cheia de Constância, há uma coisa que eu gostava só de acrescentar que me preocupa e que vai muito ao encontro disto, mas que é o seguinte. Quando o Fernando Rosas diz é que ele é mesmo perigoso e é isso, e eu faria, o Bolsonaro, e eu faria esse reparo porquê? Porque nós temos visto, mesmo com o Trump, que não tem nada a ver com isto, é outro movimento, está mais nessa linha do que acontece em parte na Europa e está muito mais constrangido, porque os checks and balances dos Estados Unidos não têm a ver com o leste da Europa, estamos a falar de outra coisa. No leste da Europa há governos socialistas a fazer isto, a Roménia, enfim, à frente de todos, a Eslováquia, etc. Portanto, nem é um problema ideológico, quase, mas enfim, isso é outra questão. Também acho. É outra questão, mas que é isto. Estas pessoas que nós às vezes dizemos, esta frase perigosa que aqui foi citada, que o Paulo Portas terá dito, que é, ele não vai bem fazer isto, o que nos está a demonstrar nos vários países em que está a haver estes movimentos, uns que sejam realmente muito mais graves que outros, mas em todos, é que todos estão a fazer aquilo que disseram que iam fazer. Por exemplo, o Trump, muita gente, eu mesmo, cheguei a achar que... Como o Hitler no Mein Kampf. Atenção, eu nunca... Não, como o Hitler no... Eu disse isso esta semana, até disse numa rádio, porque me perguntaram, e eu disse, olha, no Mein Kampf, quem ler o Mein Kampf, aquilo é de 1924, e foi altamente desvalorizado, porque realmente aquilo, ninguém se acreditava que aquilo pudesse ser executado. Portanto, aquilo, pronto, portanto, quer dizer, o senhor claro que disse aquilo... E até o extermínio lá está. Não, está lá tudo. É que está lá tudo. Muito mal escrito, diga-se de passagem. Mas pronto, também não eram realidades que se pudessem descrever com grande elegância. Ele escrevia tão mal como pintava. Mas pronto, mas o que eu quero dizer com isto é, atenção, que eu, sinceramente, por exemplo, no caso do Trump, que não tem nada a ver com este, não estou a fazer nenhuma comparação, mas só queria dizer o seguinte, a dada altura, eu que nunca apoiei o Trump, nem sequer quando preferia mil vezes se tivesse ganhado a Hillary Clinton, cheguei a ter a esperança de que ele não levasse por diante aquilo que... Mas ele está a fazer
e vai removendo os obstáculos. Por exemplo, sempre que há um elemento da administração que procura oferecer resistência, a verdade é que ele, passado uns meses, acaba por ser mudado. Portanto, as resistências que ele tem resultam do sistema de checks and balances. Mas, quer dizer, ele está a tentar fazer aquilo que nós chamamos em inglês o delivery, quer dizer, é cumprir exatamente aquilo que... a fazer a entrega do que prometeu. Vamos ver que resposta dará o povo americano agora nas eleições. Sim, mas atenção. Mas a polaridade... Estou expectante. A polaridade dele... O sistema eleitoral americano, quer dizer, quantos votos é que tem que ter um democrata para ter para eleger uma pessoa a mais do que os votos necessários para eleger um conselheiro? Pedro Silva Pereira, voltando à questão aqui do Brasil, uma das coisas que faz uma certa confusão, eu há pouco estava a falar sobre isso, que era, enquanto no Trump as pessoas disseram que eram pessoas com menor instrução, mais velhas, fora das grandes cidades, que tinham votado e, portanto, tinham deixado de convencer por notícias falsas, etc. No caso de Bolsonaro, a elite brasileira e as classes mais instruídas, etc., têm apoiado ativamente Bolsonaro. Sim, é uma parte importante. Vamos ver, não se pode ter 46% à primeira volta numas eleições presidenciais sem ter uma corrente de apoio muito significativa, que há de mobilizar também elites brasileiras, mas isso tem que ver com aquele problema que falávamos há pouco, em particular com uma certa capitulação, uma certa cedência a este encantamento em relação a este discurso securitário de uma elite brasileira, em particular do centro-direita, que eu acho que faltou à chamada na resistência que se impunha nestas circunstâncias. Mas acho que a razão fundamental, nós já apontámos aqui várias, mas o Brasil é um país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. E essa é uma das razões. De facto, este fenómeno da insegurança toca muito toda a gente, mas toca também... Mas neste caso a esquerda também não teve uma resposta para ele. Não, são problemas muito complexos, quer dizer, basta conhecer alguma coisa da realidade das favelas brasileiras, do sistema económico e social do Brasil, para saber que este não é um problema que se possa resolver com nenhuma varinha mágica, nem Bolsonaro a tem, nem o seu discurso autoritário ou securitário promete nada de bom. Aliás, promete algo diferente. De pessoas a dizer justamente, bom, armas aqui já nos chegam, essa ideia agora de uma intervenção musculada que ponha mais armas na rua. Mas a Solução Cristas hoje, quando justificava a sua posição, dizia exatamente que nunca poderia votar PT porque o PT tinha sido a causa e tinha originado o Bolsonaro, tendo dado cabo exatamente da democracia, do sistema de segurança, por causa da corrupção, e portanto estava na origem, tinha sido também um pouco o que Paulo Portas disse aqui no domingo, estava na origem, era o PT, e não tanto a direita, que estava na origem de Bolsonaro, do movimento. O PT esteve no governo e, tendo estado no governo, cometeu erros. Isso não está em discussão. Mas quem dá origem ao movimento do Bolsonaro é quem desiste de resistir. Não, isso é que não. Isso é o caso. Estamos a chegar ao fim do programa. Isso é o caso. Estamos a chegar ao brasileiro. Não, isso não pode ser. Não pode ser. Que cedeu, que não resistiu, que não fez Estamos a chegar ao luta fim do programa. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre uma coisa. Deve-se responsabilizar os eleitores? Eu acho que sim. Quer dizer, numa democracia os eleitores... Nós, no geral, andamos sempre a procurar quem é responsável por isso, é o PT... Aqui há um problema que é um problema que estamos a viver hoje, que é o que é a democracia? Se a democracia é apenas a regra da maioria, ou se a democracia é mais do que isso. E esse é um problema esse sim, é o problema que se está a pôr na Europa, indo para as margens da Europa, da Rússia ou da Turquia, o que diz o Putin, o que diz o Erdogan, é que têm a maioria dos votos. E por isso tem uma maioria absoluta. E até teriam, eles até usam de meios que levam a que essa maioria seja inflacionada. Mas imaginemos que era rigorosamente... Eu até estou convencido que eles teriam a mesma maioria absoluta ou perto disso. Não tenho dúvidas que teriam. Ou tenho poucas dúvidas. O que é que eu quero dizer com isto? Uma democracia não é a ditadura da maioria. Este é que é o aspecto essencial e, portanto, os eleitores têm que ser responsabilizados também. E, portanto, o facto de eles votarem numa determinada orientação não significa que depois seja tudo permitido. Mas eu sobre isto gostava de dizer o seguinte. 46 na primeira volta e agora qualquer coisa próxima dos 51.
57. 57. Significa uma enorme percentagem de voto popular, de voto de gente pobre. Claro. De voto de gente, São os que sofrem voto de com gente a que está- violência. É claro que o Bolsonaro tem o apoio da agroindústria brasileira, tem o apoio dos tipos que querem deitar abaixo a Amazônia. Mas esses são uma minoria. Agora, tem apoio popular. Agora, responsabilizar essas pessoas estão contra o não terem emprego, o estarem desempregados, o terem fome, o haver insegurança nas ruas. O problema é que o sistema não deu resposta a essa gente. Não deu resposta e eles Mas aí foi isso que está a ver. São O que é que não deu resposta? O sistema do PT. Bom, Isto é para desmentir aqui o... Suspender este debate ainda para a semana. não faz nada para a semana, para assim, Isso é que é. fica por aqui a prova dos 9. Já a seguir é com o 24 com o Pedro Pinto e António Costa.